Por que surgiu a orientação a objeto? Para responder essa pergunta, mais importante do que investigar as ideias e as motivações, a gente precisa compreender quando surgiu a orientação a objeto. As primeiras ideias que deram forma ao que a gente conhece por orientação a objetos surgiram na década de 60 e amadureceram na década de 70, onde de fato se estabeleceu a orientação a objetos como a gente conhece hoje. Compreender o contexto onde essas ideias surgiram é muito importante para a gente entender as restrições envolvidas que permitiram a criatividade dessa invenção. Muita coisa aconteceu na década de 60. A gente teve Woodstock, Guerra Fria, teve a crise lá entre os Estados Unidos e Cuba. No Brasil, teve aquela confusão toda com a ditadura militar, vários festivais de música acontecendo, a Tropicália estava aparecendo, tinha um monte de coisa rolando. E na computação, alguns eventos muito importantes aconteceram. Naquela época, os computadores ainda tinham o tamanho de uma sala e muito pouco poder de processamento. Eram absolutamente caros e somente grandes instituições tinham condição de ter um equipamento desse disponível. Não tinha sistema operacional, não tinha sistema de arquivo, não tinha nada do que a gente está acostumado hoje. Era realmente hardcore. Para você ter noção, só no meio da década de 60 que surgiram os chips, que foi o que viabilizou o ganho de escala na capacidade dos processadores. O COBOL tinha acabado de ser inventado e a coisa mais moderna que deixou todo mundo animado na época era o time sharing, a capacidade de várias pessoas conseguirem interagir com o mesmo computador através de terminais, que era na verdade uma espécie de máquina de escrever ligada no fio. A computação ainda não era expressiva comercialmente, e naquele mesmo período surgiu a ARPA, que depois veio desenvolver um monte de tecnologias originalmente militares, mas que deu origem à internet como a gente conhece hoje. Para você ter uma noção, nada era padronizado. Tanto que cada computador tinha sua forma de representar texto, e só em 1963 surgiu a tabela ASCII, que conseguiu dar alguma ordem nesse caos. A década começou com o primeiro homem indo ao espaço, e terminou com a gente chegando na Lua. De fato, a busca por desenvolvimento científico era um mantra daquele período. E todo esse investimento em desenvolvimento tecnológico fez com que muitas boas pessoas se conectassem e trocassem informação, criando uma vasta rede que fazia com que as ideias se polinizassem e dessem origem a novos insights extraordinários. Foi nesse ambiente que a orientação a objetos foi percebida através de uma sucessão de ideias. A primeira linguagem que implementou a essência da orientação a objetos foi o Simula, uma linguagem norueguesa. Ela tem dois autores com nome bem difícil de pronunciar. É o Christian Nygaard e o Ole Johan Dahl. Esses dois caras tinham um problema muito simples para resolver. Eles tinham que rodar simulações para que nada desse errado na construção do primeiro reator nuclear da Noruega. No entanto, quando a gente revisita a origem do termo, a gente não consegue ir em outra pessoa que não seja o Alan Kay, que foi a pessoa que cunhou o termo orientação a objetos e que implementou, de fato, ele sedimentou, ele reuniu um grande volume de ideias extraordinárias e foi o cara que realmente conseguiu formalizar os detalhes da orientação a objetos e implementar na sua linguagem Smalltalk. Dessa primeira implementação do Smalltalk, que foi publicada em 1972 até hoje, muita coisa aconteceu, muitas linguagens foram criadas, muitas experimentações aconteceram com orientação a objetos, o que dificulta a gente a rastrear de fato a origem, o que define a orientação a objetos. E para isso tudo ficar mais claro, vamos dar uma mergulhada então no contexto da programação daquele período.